Bom dia. Abençoado. Boa tarde. Los quiero muito. Los amo muito. Pueden sentarse. Es un honor estar de nuevo con ustedes. É uma honra estar de novo com vocês. Me siento muy bien. Eu me sinto muito bem. Me siento mejor que ayer. Eu me sinto melhor do que ontem. Hoy es un día mejor. Hoje é um dia melhor. Hoy me sacaron lagrimitas. Hoje vocês me tiraram lágrimas. Todo estaba muy bonito. Tudo estava muito bonito. La alabanza, O louvor, los os cánticos, los bailes, cânticos, as todo danças, tudo. perfecto, todo. Tudo perfeito. ¿Cuántos entendieron el mensaje ayer? Quantos entenderam a mensagem de ontem? Quisiera invitarles a buscar Hebreos capítulo 5, Queria convidar vocês a buscar Hebreus capítulo 5, versos 7 al 10. do verso 7 ao 10. El tema de hoy es aprender obediencia. O tema de hoje é aprender obediência. Y Cristo en los días de su vida terrena E Cristo, nos dias de sua vida terrena, ofreció ruegos ofereceu rogos y súplicas con gran clamor e súplicas com grande clamor al que le podía librar de la muerte, ao que o podia livrar da morte. y fue oído E foi ouvido a causa de su temor reverente. por causa de seu temor reverente. Y aunque era hijo, E ainda que era filho, a través del sufrimiento através do sofrimento, aprendió lo que es obediencia. aprendeu o que é a obediência. Y habiendo sido perfeccionado, E tendo sido aperfeiçoado, vino a ser autor de eterna salvación veio a ser autor de eterna salvação para todos los que le obedecen. para todos os que o obedecem. Y fue declarado por Dios E foi declarado por Deus sumo sacerdote sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Ustedes saben que Cristo nació sin pecado. Vocês sabem que Cristo nasceu sem pecado. ¿Y por qué tuvo que ser perfeccionado? E por que teve que ser aperfeiçoado? El hombre no participó O homem não participou en su nacimiento, em seu nascimento, pero su espíritu, mas o seu espírito, por estar en un cuerpo, por estar em um corpo, tuvo que sufrir, teve que sofrer, padecer padecer y aprender e obediencia. aprender obediência. Tú eres un espíritu Tu és um espírito que ha sido hecho perfecto, que foi feito perfeito, pero tienes que aprender obediencia también. mas tens que aprender obediência também. Y él aprendió obediencia, E ele aprendeu obediência, pero es una obediencia en la mente. mas uma obediência na mente. Él tuvo sus momentos difíciles, Ele teve seus momentos difíceis, su experiencia en ese velo. sua experiência nesse véu. Él aprendió a amar a sus padres, Ele aprendeu a amar a seus pais, aprendió a humanizarse, aprendeu a humanizar-se, pero él tenía que aprender
un comportamiento. Mas ele tinha que aprender um comportamento. Y vivió sin pecado. E viveu sem pecado. Que hubieron momentos que le dio ira, Ainda que houveram momentos que lhe deu ira, se molestaba, se molestava, pero él siempre se cuidó mas ele sempre se cuidou de las intenciones das intenções del corazón. do coração. Ahí donde está la maldad. Aí é onde está a maldade. La maldad no está en lo que tú haces. A maldade não está naquilo que você faz. La maldad está en lo que forma lo que tú haces. A maldade está naquilo que forma o que você faz. Eso se llama malicia, Isso se chama malícia, iniquidad. iniquidade. No podemos tener iniquidad. Não podemos ter iniquidade. No podemos hacer las cosas Não podemos fazer as coisas premeditadamente, premeditadamente, sabiendo que están mal sabendo que estão mal y seguir haciéndola, e seguir fazendo-as, llevarla a cabo. levá-las a cabo. Él tuvo que ser perfeccionado en eso, Ele teve que ser aperfeiçoado nisso, porque al participar de carne, porque ao participar de carne, tu carne no estudia tu espíritu, tua carne não estuda teu espírito. tu espíritu Teu espírito estudia tu carne. estuda tua carne. Tú no eres una carne Tu não és uma carne aprendiendo a vivir con el espíritu. aprendendo a viver com o espírito. Tú eres un espíritu Tu és um espírito que estás aprendiendo a vivir con tu carne. que está aprendendo a viver com tua carne. Y eso es un proceso largo. E isso é um processo comprido. En ese proceso Nesse processo, tienes que aprender mucha gracia tens que aprender muita graça para que te perdones, para que te perdoes, para que puedas soportarte. para que possa suportar-te. Eso decía Pedro hace poquito, Isso Pedro dizia faz pouco, que no te sientas culpable, que não te sintas culpado, porque tu cuerpo es un cuerpo de muerte porque teu corpo é um corpo de morte y va a manifestarse. e vai Y manifestar-se. tú tienes que ver esa muerte, E tu tens que ver essa morte. tú tienes que ver esa insuficiencia. Tu tens que ver essa insuficiência. Jesús de Nazaret Jesus de Nazaré fue un hombre común. foi um homem comum. Roma, Roma, catolicismo, catolicismo, trató de presentar a un Jesús místico tratou de apresentar um Jesus místico que no se casó, que não se casou, no tuvo sexo, não teve sexo, presentó a María como una virgen que no tuvo más hijos, apresentou a Maria como uma virgem que não teve mais filhos. y eso no es así. E isso não é assim. María era una mujer normal Maria era uma mulher normal, que siguió teniendo hijos, que seguiu tendo filhos, porque el matrimonio es honroso. porque o matrimônio é honroso. Y José volvió con ella E José tornou com ela, y tuvieron más e hijos. tiveram mais filhos. Y Jesús creció, E Jesus cresceu, se perfeccionó, se aperfeiçoou, luchó con su carne, lutou com sua carne, no se logró hallar en el pecado. não se alcançou a achar nele pecado. Y tuvo que casarse E teve que se casar para dejar prole, para deixar prole. para ser un rabino. Para ser um rabino, Tenía que estar debidamente casado. tinha que estar devidamente casado. Así que él se desarrolló normalmente Assim que ele se desenvolveu normalmente. y tuvo que dejar simiente, E teve que deixar semente, porque de ahí vengo yo, porque daí é que eu venho, de esa simiente. dessa semente. Tenía que seguir la simiente de David, A semente de Davi tinha que continuar. pero él sufrió mucho Mas ele sofreu muito, porque él se adaptó porque ele se adaptou a la vida aquí en la tierra. à vida aqui na terra. Uno se adapta a las personas, A pessoa se adapta às pessoas. uno aprende a amar, A pessoa aprende a amar. usted aprende a amar a sus hijos, Você aprende a amar teus filhos, a sus padres, seus pais,
su esposa, sua esposa. y él aprendió eso. E ele aprendeu isso. Pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Mas ele sabia que teria que ir à cruz. Y eso era muy doloroso. E isso era muito doloroso. Porque Porque cuando él dijo, quando ele disse que pase esta copa de mí, que passe de mim esse cálice, eso fue muy doloroso. isso foi muito doloroso. Pero después dijo Mas depois disse que se haga tu voluntad. que seja feita a tua vontade. Y murió muy joven. E ele morreu muito jovem. Y él hizo todo eso E ele fez tudo isso por ti y por mí. por ti e por mim, Para que tú no pases por eso. para que tu não passes por isso. Sin embargo, él quiere que tú aprendas obediencia. E, sem dúvida, ele quer que você aprenda a obediência. Que tú mires bien tu comportamiento físico aquí en la tierra. Que tu vejas bem teu comportamento físico aqui na terra. Que aprendas a tratar Que aprendas a tratar con el sufrimiento, com o sofrimento, con las com as necesidades, necessidades, con las personas que están a tu lado. com as pessoas que estão ao teu lado. Que sepas comportarte en amor con los demás. Que saibas comportar-te em amor com os demais. Que conozcas tu habitación. Que conheças tua habitação. Que no te metas en la habitación de los demás. Que não te metas na habitação dos demais. Que respetes a tu prójimo. Que respeites a teu próximo. Y él tuvo que aprender obediencia. E ele teve que aprender obediência, Aunque era hijo. ainda que fosse filho. Y siendo perfeccionado, E sendo aperfeiçoado, vino a ser autor de eterna salvación. veio a ser autor de eterna salvação. Pero era normal. Mas ele era Un normal, hombre normal. um homem normal. Un día le dijo a los discípulos: Um dia ele disse aos discípulos: si ustedes no comen mi carne se vocês não comem minha carne y beben mi e sangre, bebem meu sangue, no tenéis vida en vosotros. não tereis vida em vós. Y ellos dijeron: ¿comer su carne? Comer sua carne, eles disseram. ¿Beber su sangre? Beber seu sangue? Habían dos propósitos: Havia dois propósitos: poder ver a Dios en ese barro, poder ver a Deus nesse barro. y ahí tenías que comerte su carne E aí tinhas que comer sua carne y su sangre e seu sangue para quitar el pecado, para tirar o pecado, para dejarte perfecto como estás ahora. para deixar-te perfeito como estás agora. La amada no tiene ni un pecado. A amada não tem nenhum pecado. Aquí no hay pecado. Aqui não há pecado. Aquí no hay nada en contra de Dios. Aqui não há nada contra Deus. Él hizo la paz. Ele fez a paz. Estamos en paz con Dios. Estamos em paz com Deus. Somos la congregación Somos a congregação de los espíritus justos, dos espíritos justos, hechos perfectos. feitos perfeitos. Ya estamos perfeccionados. Já estamos aperfeiçoados. Así nos amó Jesús de Nazaret, Assim, Jesus de Nazaré nos amou, para que vayamos adelante a la perfección. para que sigamos adiante à perfeição. Cuando se habla de esto, Quando se fala disso, entonces podemos ver a Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. então podemos ver Hebreus capítulo 5, do verso 11 em diante. Vamos a darle lectura. Vamos ler. Acerca de esto, Acerca disto, tenemos mucho que decir temos muito que dizer y difícil de e explicar. difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, Porquanto vos tornastes tardios para ouvir, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, devendo já ser mestres depois de tanto tempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar tendes necessidade que se torne a vos ensinar cuáles son los primeros rudimentos quais são os primeiros rudimentos de las palabras de Dios. das palavras de Deus. Y habéis llegado a ser tales E haveis chegado a ser de tal maneira
que tenéis necesidad de leche que tendes necessidade de leite y no de alimento sólido. e não de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche E todo aquele que participa do leite es inexperto en la palabra de justicia, é inexperiente na palavra de justiça, porque es niño. porque é menino. El alimento sólido O alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, é para os que alcançaram maturidade, para los que por el uso para os que pelo uso tienen ejercitados, têm Tienen- exercitados, los sentidos ejercitados têm os sentidos exercitados en el discernimiento del bien y del mal. no discernimento do bem e do mal. El mundo se fue por la leche, por 2000 años estuvieron bebiendo leche. O mundo se foi pelo leite. Durante 2000 anos estiveram bebendo leite. Volvieron a los primeros rudimentos de las palabras de Dios. E tornaram os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aquí en Brasil hay miles de llamadas iglesias Aqui no Brasil há milhares de chamadas igrejas que están todavía con los mandamientos, que estão todavia com os mandamentos, están hablando todavía de pecado, ainda estão falando de pecado, están hablando de no hagas, no te pongas, no te quite, están en prohibiciones. estão falando de não faça, não te ponha, não tire, estão falando de proibições. Pero el verdadero asunto Mas o verdadeiro assunto es que tú puedas ejercitar los sentidos, é que você possa exercitar os sentidos, que puedas llegar a obediencia, que possas chegar à obediência, que tú puedas escuchar la voz de tu ángel, que tu possas escutar a voz do teu anjo, la voz que te advierte, a voz que te adverte, la voz que te guía. a voz que te guia. Esa voz tienes que seguirla, Essa voz tens que segui-la, porque esa voz de ese ángel porque essa voz desse anjo es quien te va a mantener a ti en obediencia, é quem vai manter você em obediência, sin salirte de lo escrito, sem sair do escrito, pero obediente a las instrucciones mas obediente às instruções que van a llegar a través del ángel, que vão chegar através do anjo, sin necesidad de vivir en rudimentos. sem necessidade de viver em rudimentos. Roma Roma desfiguró la vida de Jesús de Nazaret. desfigurou a vida de Jesus de Nazaré. Le presentaron al mundo a un Cristo Apresentaram ao mundo a um Cristo que no era así, que no es não era, así. que não era assim ou não é assim. Él fue un hombre normal que vino a cumplir unos propósitos Ele foi um homem normal que veio cumprir uns propósitos, con una vida de un sufrimiento inexplicable. com uma vida de um sofrimento inexplicável. Dice que sus entrañas, su corazón se desgarró Diz que, dentro de él. diz que suas entranhas, seu coração se desgarrou dentro dele. Fue algo bien, muy doloroso. Foi algo muito doloroso. Vamos ahora a darle lectura a Hebreos capítulo 12, verso 22. Vamos agora ler Hebreus capítulo 12, verso 22. ¿Por qué razón debemos aprender obediencia? Por que razão devemos aprender obediência? Vosotros, en cambio, Vós, ao contrário, os habéis acercado al monte de Sión, vos acercastes ao monte de Sião, a la ciudad del Dios vivo. à cidade do Deus vivo. Esa ciudad del Dios vivo Essa cidade do Deus vivo es creciendo en gracia. é crescendo em graça. Esta es la ciudad Esta é a cidade del Dios que está viviendo. do Deus que está vivendo. Jerusalén, la celestial, Jerusalém, a celestial. no la que está allá en Asia. Não aquela que está lá na Ásia. Dice la celestial. Diz a celestial. Está tratando de quitar tu vista de aquella Jerusalén. Está tratando de tirar a tua vista daquela Jerusalém. La gente idolatra a la Jerusalén actual. As pessoas idolatram a Jerusalém atual. Pero tú no te has acercado a esa ciudad. Mas você não se acercou àquela cidade. Es a Jerusalén, la celestial. É a Jerusalém, a celestial. A la compañía A companhia
la a congregación, congregação, de muchos millares de de ángeles. muitos milhares de anjos. No son todos. Não são todos. El hijo de perdición no es parte de esa O congregación. filho de perdição não é parte dessa congregação. Y todavía el hijo de perdición está en pie, todavía existe. E o filho de perdição, todavia, está em pé, ainda existe. Dice a la congregación Disse a congregação de los primogénitos que están inscritos dos primogênitos que estão inscritos en los cielos. nos céus. Os habéis acercado a Dios, Vos acercastes a Deus, juez de todos. juiz de todos. Ese juez de todos Esse juiz de todos es el que enseña, é quem ensina, el que intercede, aquele que intercede, el sumo sacerdote, o sumo sacerdote, el mediador. o mediador. Ese es el juez de todos, Esse é o juiz de todos, mediando a favor tuyo, mediando a teu favor, para que no sigas los rudimentos para que não sigas os rudimentos que han tenido esclavo al mundo. que tem tido por escravo o mundo. Dice, tú te has acercado Diz, tu te acercastes a los espíritus de los justos hechos perfectos. aos espíritos dos justos feitos perfeitos. ¿Por qué tuvieron que ser hechos perfectos? Por que tiveram que ser feitos Porque perfeitos? participaron de carne. Porque participaram de carne. Y son ángeles. E são anjos. Y es el que está a tu lado. E é esse que está ao teu lado. El que está a tu lado es un espíritu Esse que está ao teu lado é um espírito que fue que perfeccionado. foi aperfeiçoado. Que tú le ves carne, Que tu vês carne, pero él está perfeccionado. mas ele está aperfeiçoado. Para Dios está Para Deus está perfeccionado. aperfeiçoado. Por eso es que Pablo dice Por isso é que Paulo diz que no debemos conocernos según la que carne, não devemos nos conhecer segundo a carne. porque ahí no hay perfección. Porque aí não há perfeição. Donde está la perfección ¿Dónde? es en el espíritu. Onde está a perfeição é no espírito. Ahí es donde nosotros tenemos que abundar. Aí é onde nós temos que abundar. Ese es el que tiene que dominar nuestras vidas. Esse é o que tem que dominar nossas vidas. Ese es el que tiene que aprender obediencia. Esse é o que tem que aprender obediência. Obediencia para dominar este vehículo, Obediência para dominar este veículo. para cautivarlo y llevarlo a donde el ángel quiere. Para cativá-lo e levá-lo aonde o anjo quer. Y sigue diciendo, E continua dizendo: a Jesús, a Jesus, mediador del nuevo pacto, mediador do novo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. e ao sangue derramado que fala melhor que o de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, Cuidai que não desprezeis ao que fala. Cuando Pablo dice, mirad que no desechéis al que habla, Quando Paulo disse cuidai para não desprezar aquele que fala, ahí Pablo no estaba hablando, ali Paulo não estava falando, estaba escribiendo. estava escrevendo. Es ahora que habla. É agora que fala. Solo se escribió, Só foi escrito, no se pudo hablar. não se pôde falar. Por eso nadie Por isso ninguém siguió a Pablo, seguiu Paulo, porque era un fundamento porque era um fundamento que fue puesto que foi posto para el que habla hoy. para o que fala hoje. Por eso es que la fe es por el oír, Por isso é que a fé é pelo ouvir, porque venía uno que venía a hablar, porque viria um que viria falar, que iba a dar la fe. que ia dar a fé. La fe no estaba, A fé não estava, estaba en decreto, estava em decreto, pero nadie la había podido experimentar. mas ninguém havia podido experimentá-la. Por eso Jesús de Nazaret, Por isso Jesus de Nazaré, él dijo, hallará fe en la tierra cuando vuelva el Señor. ele disse: achará a fé na terra quando volte o Senhor? No había fe. Não havia fé. Todos los grupos religiosos por 2000 años Todos os grupos religiosos durante 2000 anos han estado ausentes de la fe. estiveram ausentes da fé. Ellos no saben lo que era la fe. Eles não sabem o que era a fé. Porque la fe no se alcanza por leer, Porque a fé não se alcança por ler, es por el oír. é pelo ouvir.
pero tenía que aparecer el que hablaba, mas tinha que aparecer aquele que falava, porque el que hablaba era quien iba a impartir la fe. porque o que falava era aquele que iria impartir a fé. Por eso es que tú entiendes hoy. Por isso é que você hoje entende. Por eso es que existe esta congregación aquí. Por isso é que existe essa congregação aqui. Porque el que habla, Jesucristo, hombre, impartió ese don, impartió para activar el don en ti. Porque o que fala Jesus Cristo homem impartiu esse dom, impartiu para ativar esse dom em ti. Si no, no hubiera uno que creyera en esto. Porque senão não haveria um só que cresce nisso. El evangelio de la incircuncisión O evangelho da incircuncisão nunca se había predicado. nunca havia sido pregado. Dios se lo reservó para él mismo, Deus o reservou para ele mesmo explicarlo. para ele mesmo explicá-lo. Por eso Pablo dijo, yo como perito arquitecto Por isso Paulo disse, eu como perito arquiteto, pongo el fundamento, ponho o fundamento, otro va a edificar. outro vai edificar. Lo que no se sabía era el tiempo, cuándo era que se iba a O edificar. que não se sabia era o tempo, quando iria ser Y edificado. iban a pasar casi 2000 E años se passariam quase 2000 anos para entonces comenzar a edificar. para então começar a edificar. Y en el E em 1973 1973, yo no entendía. eu não entendia. Yo soy un velo que no entendía. Eu sou um véu que não entendia. Vino a mí Veio a y mim comenzó a darme la fe a mí. e começou a dar a fé a mim. Yo soy el primero que comenzó a creer correctamente. Eu sou o primeiro que começou a crer corretamente. Cuando yo creí, Quando eu criei, entonces yo comencé a compartir lo que yo estaba oyendo. então eu comecei a compartilhar o que eu estava ouvindo. Y era tan difícil al principio E no princípio era tão difícil que la gente no podía creer. que as pessoas não podiam crer. Es que nunca hemos oído eso. É que nós nunca ouvimos isso. Todos me decían eso. Todos me diziam isso. Me dice, pero ¿de dónde salió eso? E diziam, mas de onde saiu isso? Dice, pues de aquí, de la Biblia que tú tienes. Pois daqui, da Bíblia que tu tens. Sí, pero es que tú lo estás explicando en una ciencia que nunca la habíamos oído. Sim, mas é que você está explicando uma ciência que nunca havíamos ouvido. Es maravilloso ver É maravilhoso ver cómo Dios vino por segunda vez. como Deus veio por segunda vez. Nadie se lo imaginaba. Ninguém imaginava Que iba a ser acomodando su mente, que seria acomodando sua mente, su palabra, sua palavra, porque su palabra porque a sua palavra es espíritu. é espírito. Y cuando llega a tu espíritu, E quando chega a teu espírito, Él le da poder a tu espíritu. ele dá poder a teu espírito. Y de tu espíritu es que sale todo lo que tú necesitas. E do teu espírito é que sai tudo o que tu necessitas. Por eso el Señor dijo, Por isso o Senhor disse, la carne para nada a aprovecha. carne para nada aproveita. El espíritu es el que da vida. É o espírito que dá vida. La vida está en tu espíritu, A vida está em teu espírito, dentro de ti. dentro de ti. No dentro del que está a tu lado. Não dentro do que está a teu lado. Eso es para Él. Isso é para Ele. Es en ti. É em ti. Es tu responsabilidad. É tua responsabilidade. Es tu llamado. É teu chamado. Es tu É privilegio. teu privilégio. Que de ti salga la vida. Que de ti saia a vida. Tú no vas a pedir aceite prestado a tu prójimo. Você não vai pedir óleo emprestado ao teu próximo. Tú no vas a decir mi lámpara se apaga. Você não vai dizer, minha lamparina se apaga. Préstame de tu aceite para encender mi lámpara. Empresta-me do teu óleo para eu acender a minha lamparina. No, porque tu lámpara está llena para siempre. Não, porque tua lamparina está cheia para sempre. La vida está en ti. A vida está em ti. Dice Pablo que nosotros estamos completos. Paulo disse que nós estamos completos. En mí y en ti Em mim e em ti está la vida. está a vida. La palabra A palavra viene para activar la vida. vem para ativar a vida. Por eso Pablo le dijo a los hermanos de Efesios,
Por isso Paulo disse aos irmãos de Efésios, decía, despierta tú que duermes dizia, desperta, tu que dormes, y te alumbrará e Cristo. Cristo te iluminará. Fueron congregaciones dormidas. Foram congregações adormecidas. Durmieron por 2000 años. Dormiram durante 2000 anos. Pero la vida está en tu espíritu. Mas a vida está em teu espírito. La sanidad que tú A necesitas saúde que tu necessitas está en ti. está em ti. Todo lo que tú necesitas Tudo que tu necessitas está en tu mente. está em tua mente. Por eso es que tienes que ser obediente. Por isso é que tu tens que ser obediente. Porque cuando tú seas obediente Porque quando tu sejas obediente y llegues a la estatura e chegues à estatura de ese comportamiento, desse comportamento, no es que te parezcas a mí não é que te pareças a mim, o que te parezcas a Jesús de ou Nazaret. que te pareças a Jesus de Nazaré. No es imitar lo externo, Não é imitar o externo, es darle ejercicio é dar exercício a los sentidos aos sentidos, para que ahí dentro para que aí dentro tú subas a la estatura del varón você perfecto. suba à estatura do varão perfeito. Y de ahí tú sacas vida. E aí você saca vida. Yo en mi vida personal Eu, em minha vida pessoal, es bien silenciosa. é bem silenciosa. Cuando tú comienzas a crecer así, Quando você começa a crescer assim, tú pasas tiempo solo você passa tempo só, porque no te sientes solo. porque não te sente só. Porque tú nunca estás solo. Porque você nunca está só. Aquí la soledad no duele. Aqui a solidão não dói. Aquí la soledad da gusto. Aqui a solidão dá gosto. Porque ahí es donde tú piensas. Porque é aí onde você pensa. Tú no puedes andar en un ritmo a diario donde no pienses. Você não pode andar num ritmo diário onde você não pense. Tienes que aprender a guardar silencio Tens que aprender a guardar silêncio para que escuches la voz de tu ángel. para que escutes a voz do teu anjo. Si tú siempre estás muy ocupado Se tu sempre estás muito y ocupado, ocupado e ocupado, y ocupado e ocupado, y el ángel deteniéndote e o anjo te detendo para que te escuches, para que você escute, para que escuches esa voz que Pa- quiere guiarte. para que você escute essa voz que quer te guiar. Es bueno estar ocupado, É bom estar ocupado, pero los mejores momentos que yo paso, mas os melhores momentos que eu passo los paso cuando no tengo nada que hacer, eu os passo quando não tenho nada que fazer, cuando nada me ocupa, quando nada me ocupa, cuando estoy en silencio. quando estou em silêncio. Ahí tú escuchas Aí você escuta la voz de tu ángel. a voz do teu anjo. De ahí donde yo saco la vida, É daí onde eu saco a vida que me da sanidad, a vida que me dá saúde, la vida de Jesús a vida de Jesus, que está en mí, que está em mim, que está en que ti. está em ti. Y eso tú lo activas en silencio. E isso você ativa em silêncio. Yo tengo momentos cuando estoy acostado Eu tenho momentos quando estou deitado que comienzo a pensar e começo a pensar y comienzo a hablar e começo a falar y comienzo a activar e começo a ativar todo lo que yo quiero. tudo o que eu quero. No se me da todo, Nem tudo me é dado, pero al tiempo, mas com o tempo, todo lo que yo recibo, tudo que eu recebo, todo lo que yo espero, tudo que eu espero, se va manifestando en mi cuerpo. vai se manifestando em meu corpo. Ahí donde está tu tesoro. Aí é onde está teu tesouro. Por eso es que Pablo dice que tenemos este tesoro Por isso é que Paulo disse que nós temos esse tesouro en vaso de barro. em vaso de barro. Tú eres un tesoro. Tu és um tesouro. Dile al que está a tu lado, tú eres un tesoro. Diga a quem está do teu lado, tu és um tesouro. Pedro, tú eres un tesoro. Papi, tu eres um tesouro. Yo otro. Recebo. Dios vino a buscar un pueblo fuerte. Deus veio buscar um povo forte. Tú eres fuerte. Tu és forte. Tú eres muy poderoso. Tu és muito poderoso. Delante de ti la gente se pondrá pálida. Diante de ti as pessoas se colocarão pálidas. Por eso una vez a Jesús de Nazaret, Por isso, uma vez a Jesus de Nazaré, cuando lo estaban buscando, quando estavam procurando, y él dijo, yo soy, ele disse, eu sou. se cayeron. E caíram.
Se asustaron. Se assustaram? Y tu carácter se va formando E teu caráter vai se formando con el conocimiento, com o conhecimento, con lo que estás oyendo com o que estás y ouvindo confesándolo a tu favor. e confessando a teu favor. Porque tú eres un pueblo fuerte. Porque tu és um povo forte. Porque en ti hay un tesoro que hay que desarrollarlo. Porque em ti há um tesouro que tem que ser desenvolvido. Ese tesoro tú no lo ves. Esse tesouro você não vê. Aunque tú dices sí, Ainda que você diz sim, todavía la carne a carne ainda tiene tanta influencia en ti. tanta influência em ti. La cultura, A cultura, la política, política, la formación que te dieron tus a padres, formação que teus pais deram a você, que viene en base a tradiciones, que vem baseada em tradições, todavía te tiene muy agarrado. todavia te tem muito preso. Y la palabra E a palavra viene a partir eso. vem partir isso. Y eso tarda, E isso demora, coge bastante tiempo, leva bastante tempo. porque está buscando tu obediencia. Porque está buscando tua obediência. En Jesús de Nazaret tardó mucho. Em Jesus de Nazaré demorou muito. Se esperaron como 30 años Foram esperados como 30 anos, formando ese velo, formando esse véu, experimentando. experimentando. Y en ti pasa lo mismo. E em ti acontece o mesmo. A ti te están formando, A ti te estão formando. están tratando contigo. Estão tratando contigo. Lo que tú has escuchado de este O pacto, que tu tens escutado deste pacto, eso no ha terminado isso contigo. não terminou contigo. Por eso es que no puedes naufragar en la fe. Por isso é que não pode naufragar na fé. Porque hay personas que vienen en medio nuestro Porque há pessoas que vêm em nosso meio y antes de ser formados, e antes de ser formado, abortan abortam por lo que ven. pelo que veem. Por eso es que tenemos que estar en obediencia Por isso é que temos que estar em obediência, para no ser piedra de tropiezo. para não ser pedra de tropeço. Tenemos que saber cómo oír. Temos que saber como ouvir. El problema de estos hebreos O problema desses hebreus es que eran tardos en oír. é que eram tardios em ouvir. Y hoy E hoje, la tecnología, a tecnologia, el mundo que vivimos, o mundo que vivemos, ocupa mucho tu oído. ocupa muito o teu ouvido. Y tienes que aprender a E escuchar. tens que aprender a escutar. Tienes que aprender a tener esos momentos Tens que aprender a ter esses momentos que estás tú hablando con tu ángel, que estás tu falando com teu anjo, hablando con tu vida interior, falando com tua vida interior, hablando contigo, falando contigo, oyendo, ouvindo, confesando confessando y viendo e el ángel vendo trabajando. o anjo trabalhar. Tan bello cuando tú ves el ángel É trabajar. tão belo quando você vê o anjo trabalhar. Él tiene sorpresas para ti. Ele tem surpresas para ti. Él tiene cosas buenas para ti. Ele tem coisas boas para ti. Son obras preparadas de antemano. São obras preparadas de antemão. Y dice que son buenas obras. E diz que são boas obras. Diga, son buenas. Diga, são boas. Entonces tú tienes que estar contento porque son buenas. Então tu tens que estar contente porque são boas. Nada malo va a pasar. Não vai passar nada mal. La tierra no va a explotar. A terra não vai explodir. El cielo fue reconciliado con la tierra. O céu foi reconciliado com a terra. Si explota la tierra, explota el cielo. Se explodir a terra, explode o céu. Todo está bien. Tudo está bem. Todo está bien. Tudo está bem. No va a haber una guerra mundial donde esto va a desaparecer. Não vai haver uma guerra mundial onde isso vai desaparecer. Este mundo va a seguir. Esse mundo vai continuar. Las playas van a As seguir. praias vão Las continuar. montañas van a As estar. montanhas vão Las estar. flores siguen. As flores Las seguem. cosas bonitas seguirán. As coisas bonitas seguirão. Lo que va a cambiar es un sistema enfermo. O que vai mudar é um sistema enfermo.
Pero hay que tratar contigo, con tu mente, Mas tem que tratar contigo, com tua mente. con los sentidos, hay que ejercitártelos Com o sentido, há que exercitá-los. para que cuando ese sistema se aparezca, Para que quando esse sistema apareça, cuando aparezca la quando transformación, apareça a transformação, no te sea de sorpresa, não te pegue de surpresa. porque tú eres una generación especial. Porque tu és uma geração especial. Tú eres un pueblo como jamás hubo en la faz de la Tu tierra. és um povo como jamais houve na face da terra. Tú eres el pueblo que llama las cosas que no son Tu és o que chama as coisas que não são como si fuesen. como se fossem. Viene un mundo poderoso Vem um mundo poderoso y tiene que ver con la tecnología. e tem a ver com a tecnologia. La ciencia se va a desarrollar más. A ciência vai se desenvolver mais. Va a ser un mundo firme, Vai ser um mundo firme, no de malas noticias. não de más notícias. Va a ser un mundo perfecto. Vai ser um mundo perfeito. Va a ser una perfección. Vai ser uma perfeição. Y Dios está preparando ese pueblo. E Deus está preparando esse povo. Ministros competentes Ministros competentes de un nuevo pacto. de um novo pacto. Vamos a estar en pie. Vamos estar em pé. Di conmigo, Diga comigo. la vida de Jesús, A vida de Jesus, el tesoro o tesouro que está en este cuerpo, que está nesse corpo, llama las cosas chama as coisas del mundo invisible do mundo invisível al mundo visible. ao mundo visível. Yo me declaro sano Eu me totalmente. declaro curado totalmente. Me declaro en total salud. Me declaro em total saúde. Me declaro en paz, Me declaro em paz, en reposo. em repouso. Yo digo que mi vida entra en otra gloria. Eu digo que minha vida entra em outra glória. Entro en la obediencia Entro na obediência y me parezco cada día más e me pareço cada dia a mais la obediencia de Jesús de a Nazaret, obediência de Jesus de Nazaré, que hoy la explica Jesucristo hombre. que hoje é explicada por Jesus Cristo Y homem. yo también estoy llamado a eso. E eu também estou chamado a isso. Estamos llamados a obedecer. Estamos chamados a obedecer. A obedecer un pacto maravilloso. A obedecer um pacto maravilhoso. A vivir por mi tesoro. A viver pelo meu tesouro. Pedro, yo digo que tú estás bendecido. Papi, eu digo que tu estás bendecido. Saluda a tu hermano y dile que estás Saúda bendecido teu irmão e diga, estás con bendecido. toda bendición. Com todas as bênçãos. Y yo digo que Brasil entra en otra E gloria. eu digo que o Brasil entra em outra glória. Brasil está en otra gloria. El sistema religioso O sistema religioso va a desaparecer. vai desaparecer. Y va a desaparecer a través de ti y de mí. E vai desaparecer através de Hablando. ti e de mim, falando, Compartiendo la palabra. compartilhando a palavra. Mira que muchos somos ya. Olha como somos muitos já. Comenzamos con poquitos, Começamos com um pouquinho, muy pocos. muito poucos. Y la palabra está E corriendo. a palavra está correndo. Y se está E glorificando. se está glorificando. Y estamos colaborando todos. E estamos colaborando todos. Hay cosas que tú no ves Há coisas que tu não vês, que me han dado el privilegio a mí de verlas. que foi dado o privilégio a mim de vê-las. Y es un grupo de colaboradores E é um grupo de colaboradores mundialmente a nível mundial que cooperan para que esto tome lugar. que coopera para que isso tome lugar. No todos están al frente, Nem todos estão à frente, no todos los ven. nem todos os veem. Son personas que a veces no vemos São pessoas que às vezes não y vemos están cooperando. e estão cooperando. Telegracia Telegrácia
hay más de 400 compañías de cable, Há mais de 400 companhias de cabo. 24 horas al día. 24 horas por dia. Gente oyendo. Gente ouvindo. Y la fe viene, E a fé vem. la fe es A fé é por el pelo oír. ouvir. La fe A se está fe manifestando. Está se manifestando. Y una vez el velo es quitado, E uma vez que o véu seja tirado, el ejército o exército sigue creciendo. segue crescendo. El pueblo de creciendo en gracia O povo de crescendo em graça sigue creciendo. segue crescendo. Y habrá un pastor E haverá um pastor y un rebaño e um rebanho de millares y millares y millares de de ángeles, milhares e milhares e milhares de de anjos, espíritus hechos perfectos. espíritos feitos perfeitos. Brasil, los amo mucho. Mucho. El propósito es grande. Sigamos adelante, un ejército poderoso. Pon esta palabra en tu boca. Los amo mucho y recibo que van a seguir creciendo. No encuentro cómo terminar. Eu não sei como terminar. Los amo, los quiero Amo mucho. vocês.